Alô, 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 bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Simone, tudo bem? Tranquila? Tudo sim. Ah, que bom então. Acordando cedo? Uhum. Deixa eu ver aqui se os demais estão tendo problemas. Só um momento para entrar. Aqui. Ok. Simone, olha só, até que o pessoal comece a entrar, vamos conversando já para a gente não perder tempo. Você viu que eu Tá. mandei aí para vocês 6 trabalhos de direito penal, tá? Esses seis trabalhos, Uhum. esses 6 trabalhos é para vocês fazerem no decor. Cada trabalho você tem uma semana para entregar. Eu coloquei inclusive as datas deles, tá? Num primeiro momento, vocês Tá. podem até ficar um pouquinho assustados, ou no seu caso assustada, com a quantidade de questões. Só que aquelas questões foram meticulosamente pensadas exatamente para que você entendesse muito bem o direito penal, tá? Muito bem o direito penal. E aí, por isso Tá. que eu passei essas questões a vocês. E mais importante ainda é você imaginar o seguinte: nós que estamos na lida penal há muito tempo, uma coisa que eu posso te garantir é que a parte geral do Código Penal é a parte mais importante de todo o sistema jurídico penal, tá? Então, o que nós vamos começar a estudar a partir de hoje Uhum. é extremamente importante. Então, assim, a gente não pode trabalhar essas matérias de uma forma superficial, porque senão vocês sempre terão problemas lá na frente, e vocês sempre terão dificuldade de entender. Então, por isso que em direito penal, eu preciso trabalhar com vocês de forma assim completa, porque é muito importante, tá bom? Tá bom. Então, e Ah, de qualquer forma, o que que eu vou fazer? Nós vamos trabalhar hoje, na nossa aula inicial, de direito penal hoje, nós vamos já aprofundar o direito penal, mas eu vou trazer de uma forma assim bem mais simples para vocês, para que vocês começam já a entrar, já aprender, já assimilar, e aí com os estudos em cima dessas questões que eu passei a vocês, e aí a partir da semana que vem você vai ver o tanto que vai ficar mais fácil. Vai ter muitas dúvidas, só que nós iremos sanar essas dúvidas em sala de aula, né? Então, de forma que acredito eu que vai ficar, o rendimento será muito, mas muito bom, tá bom? Tá bom. Deixa eu, só deixa eu... ver. Então, pois bem, ah, como nós conversamos ontem, eu já passei algumas orientações para vocês, né? E agora eu vou passar as orientações a respeito de direito penal. Acredito eu aí que não há necessidade da gente de falar a minha qualificação, né? Que ontem nós já trabalhamos com isso. Helder, bom dia, tudo bem? Helder, você está me ouvindo?
Alô, alô? Pois o Helder está com problema aí com o microfone dele, mas tudo E bem. aí, Bom, rapaz? ah, tá. Bom dia, tudo Bom bem? dia. Tudo tranquilo? Tô, tô indo aí, tô fluindo, né? Pensando nesse novo decreto aí. Terrível, até 31 de maio, rapaz, é complicado. Não é fácil, não. Rapaz, complicado. Pra quem é autônomo, que o bicho pega, meu irmão. O negócio pegou pro meu lado aqui. Então, Helder, mas assim, eu acho que o governo vai começar a liberar algumas categorias, porque não tem como. O prejuízo é grande demais, muito grande. Só É. que, por outro lado, Mas né, o meu. gente? Ah, Oi? pode falar, pode falar. Ah. Por outro lado, o que a gente vê, pelo menos igual se a gente for analisar os Estados Unidos, que estava igual o Brasil, reticente em colocar essas medidas de quarentena, isso em termos de presidentes. Aí você já vê completamente a mudança, né, do discurso do Trump e as medidas impostas lá, e agora você vê que a quantidade de pessoas que estão falecendo. Então, hoje, essas últimas 24 horas já foi um recorde nos Estados Unidos, infelizmente. Então, trem não é É. brincadeira, não. Trem é complicado. E aqui teve um aumento louco também, né? De ontem pra hoje foi um aumento muito grande. Muito grande. É. É. Mas vamos ver, se Deus Mas vamos quiser, lá, a gente vai passar por vai isso. dar tudo Vamos certo. passar todos bem por isso, se Deus quiser. Não, e sem falar que Beleza. daqui uns dias vai virar um monte de filme, né? É brincadeira, mas vamos lá. Pessoal, olha só, a respeito de direito penal. Eu estava falando com a Simone que direito penal, a parte mais importante de direito penal é exatamente a parte geral. Por quê? Se nós dominarmos a parte geral, a gente consegue resolver qualquer questão depois. Qualquer questão. Então, Uhum. eu vou exigir muito de vocês, tá? Em direito penal. Por quê? Porque é muito importante. Então, se vocês, ainda mais vocês que estão começando agora, vocês ainda não sabem o que que vocês querem quando crescer, o que vocês querem ser. Então, assim, eu preciso ajudá-los a entender muito bem o direito penal, porque vai ficar fácil. Então, assim, de todas as matérias que os senhores precisam dominar, se a gente pega agora com o direito penal, todas as outras, direito penal 2, 3, 4, 5, vai ficar moleza, tá? E sem falar que, principalmente para a prova da OAB, se você não dominar a parte geral, você não sai bem. Não sai bem, não tem como. A maioria dos alunos erra, reprova, exatamente porque não domina a parte geral, tá? Mas como nós somos uma turma extremamente pequena, vai ficar muito mais fácil para a gente trabalhar, tá? Então, assim, principalmente em cima das dúvidas de vocês e etc. Por isso que eu enviei a vocês agora, no WhatsApp, 6 trabalhos, contendo uma média de 10 questões por trabalho, e foram questões que eu trabalhei e escolhi as principais para que vocês tenham um norte seguro nessa primeira parte, né, do Código Penal, tá bom? Pois bem. Tranquilo, tranquilo. Eu até olhei lá, você acordou animado, hein, filho? De uma vez. Pessoal, Mas é assim mesmo, vamos embora. eu gosto de todas as matérias. Eu sou apaixonado pelo direito, mas quando falo em direito penal, parece que os olhos brilham ainda mais. Eu sou apaixonado, apaixonado mesmo em direito penal. E assim, espero que eu consiga contaminá-los com essa paixão, porque todo mundo, nós só vamos ganhar. Para que vocês tenham um bom andamento, é importantíssimo que vocês tenham uma boa doutrina, tá? E aí eu já vou ensinar vocês como a gente deve estudar para as minhas provas, para as provas de qualquer outro professor, para as provas da OAB e provas de concurso público, coisa que ontem nós não conversamos. Primeira coisa, gente, vocês precisam comprar um vademecum, tá? Um vademecum. O que é o vademecum? É a Bíblia do Direito, tá? Deixa eu ver se o meu está aqui. Não, o meu está na outra sala. Mas vou mostrar para vocês mais ou menos aqui como é. Acho que não está aqui não. Ele é como
um livrinho assim, ó, grosso, tá? Ele é mais ou menos assim. Isso aqui é um livro só de direito processual penal, tá? Esse é um autor que eu gosto muito, tá? E só para vocês terem ideia, esse aqui é o livro de direito processual penal, tá? O Vademecum, ele é uma compilação de leis. Hoje, no Brasil, o professor Luiz Flávio Gomes, que infelizmente faleceu na data de ontem, e eu cresci profissionalmente estudando direito penal com ele, uma pessoa maravilhosa, dona do complexo, ele era proprietário, né, do complexo LFG, e que hoje foi comprado inclusive pela Croton Anhanguera, e ele tentou fazer uma compilação de quantas leis estão vigendo hoje no Brasil. E ele tentou junto ao Congresso Nacional e ele não teve suporte para isso. Por quê? É um estudo muito complexo. Ele estima que nós temos hoje no Brasil mais de 700 mil normas. E ele queria fazer um estudo exatamente para saber o que está vigendo e o que não está. Porque, como nós falamos ontem em direito constitucional, que a nossa Constituição é de 88 e que tem aquelas ADCTs, aquelas disposições transitórias, então o que acontece? Quando surge uma nova Constituição, é como se surgisse um novo Estado. É como se ele surgisse do nada naquele dia. Mas por isso que vem essas ADCTs, para quê? Para regulamentar o direito passado, para regulamentar essa transição. Então, assim, com base nisso, nós temos, gente, teoricamente, nós temos leis da época do Império que estão vigendo. Olha que absurdo. Da época do Império, nós temos leis que estão vigendo. Então, o nosso Vademecum, voltando ao Vademecum, o que é o Vademecum? É a compilação das leis mais importantes, porque nós não temos como colocar todas essas 740 mil normas em apenas um compêndio, tá? Então, por isso que aí as empresas, elas escolhem aquelas leis mais importantes e colocam nesses vademecums. Dependendo da empresa, ela coloca determinadas leis, dependendo de outras, coloca outras coisas que eles acham interessante, mas nós temos aí vademecums da Saraiva, da Atlas, nós temos da Riedel, nós temos do SARS. Então, assim, nós temos vários vademecums aí no mercado. Então, é muito importante que vocês tenham esse vademecum em casa. Por quê? Você vai comprar um só, você vai ter lá as leis secas. O que nós falamos de lei seca? Lei seca é exatamente só lei. Não tem comentário nenhum de nenhum professor. Tá? E quando nós falamos, por exemplo, em doutrinadores, quem é doutrinador? São professores que fazem a interpretação desses artigos de lei, tá? E escrevem essa interpretação. É o que nós chamamos de doutrina. É o que nós chamamos de curso de direito penal, curso de processo penal, ok? Então, assim, é muito importante que vocês tenham esse vademecum, porque vai ficar fácil de vocês consultarem. Igual a Constituição, os 250 artigos ali da Constituição. É muito importante que vocês façam o quê? Comprou o vademecum, já começa a olhar os primeiros artigos. Principalmente, ali a gente vai começar depois no preâmbulo, aí nós temos ali os primeiros artigos fundamentais ali, do artigo 1º ao artigo 4º, e quando você entra no artigo 5º, que são os direitos e garantias fundamentais, só lá nós temos 78 incisos. Então, assim, é importante demais que vocês tenham o hábito de leitura. Muito importante que vocês tenham o hábito de leitura. Que aí vocês vão se familiarizando com essas terminologias, tá bom? Ok? Acordem, pessoal. Tá tudo ok? Me fala aí um okzinho. Positivo. Tudo ok, tudo ok. Ok. Então vamos lá. Então veja, primeira coisa, comprar o vademecum, porque vai auxiliá-los muito na compreensão de várias leis. E lá no vademecum vai estar também o Código Penal, vai estar o Código de Processo Penal e etc. Feito isso, vocês precisam comprar uma boa doutrina. Ontem eu falei sobre as doutrinas de direito constitucional. De direito penal. De direito penal, pessoal, eu aconselho a vocês algumas boas doutrinas. Por exemplo, Rogério Greco é um doutrinador maravilhoso, ele é muito denso,
Tanto é que ele divide o estudo de 361 artigos do Código Penal, ele divide em 4 livros, em 4 volumes, tá? Mas tem um único volume dele também, que é comentários, Código Penal comentado, tá? Que ele coloca num único volume, e é uma boa obra também, tá? Apesar que eu acho que a leitura fica prejudicada porque as letrinhas muito pequenas, papel muito fino, para não ter tanto volume. Então, eu particularmente eu prefiro a obra completa dele. Outro doutrinador na atualidade, muito famoso também, é Rogério Sanches Cunha, tá? Ele começou no complexo do professor Luiz Flávio Gomes, hoje ele dá aula em vários complexos e ele é promotor de justiça de São Paulo. Então, a obra dele é excelente também, muito voltada para concurso público, com vários macetes, muito bom. Nós temos uma outra obra maravilhosa também do professor Victor Rios Gonçalves, tá? Ele é do complexo do professor Damásio Evangelista de Jesus, que também, infelizmente, faleceu o ano passado. Era um doutrinador clássico, né, professor Damásio, mas o Victor Rios Gonçalves, ele fez um livro de direito penal com macetes, com quadros mnemônicos, muito bom. Tem um outro também promotor, ele é professor André Stefano. Eu gosto muito das aulas dele, gosto muito do livro dele, é excelente também. Nós temos mais professor Guilherme de Souza Nucci, esse é um professor clássico das antigas, mas que vem reformulando o livro dele. Então, o livro de direito penal dele também é excelente. Nós temos aí, além do professor Guilherme Souza Nucci, o que eu posso indicar para vocês? Deixa eu me lembrar aqui. Tem um professor também, Kleber Masson, tá? O professor Kleber Masson é um livro muito bom, as aulas dele também, vocês vão achar muitas aulas dele aí no YouTube, também é excelente, tá? E qual o melhor deles? Pessoal, eu aconselho vocês a olharem, comprarem, irem numa gráfica, ou se for o caso, entra no próprio site aí dessas empresas e comecem a olhar a leitura. Tá? A maioria dessas empresas colocam ali pelo menos um pouquinho de leitura da obra para você ver se você agrada, se é uma leitura prazerosa e etc. Tá? Qualquer um desses doutrinadores atenderá. Tá? As falhas que eles tiverem, eu vou tentar aqui nos nossos encontros saná-las. Tá bom? Porque sempre cada doutrinador dá enfoque em determinado assunto. Tá? Então, muitos falam muita coisa sobre alguma coisa e deixa outros assuntos sem aprofundar. E aí o outro doutrinador faz exatamente isso. E como eu já fiz resumo de todos esses que eu falei a vocês, então aí fica fácil depois para a gente, o que eles, ao meu entender, pecarem, eu vou fazer esse complemento. Tá bom? Até aqui, tá tudo ok? Tudo tranquilo? Tá sim. Tá. Então, veja, até agora, falei para vocês do Vademecum, falei para vocês de uma boa doutrina. Então, como é a vida do estudante de direito que quer se preparar para passar num concurso público ou passar na OAB antes de terminar a faculdade? Estudar todos os dias artigos de lei da matéria que você está estudando, tá? Então, você não precisa pegar, o Código Penal são 361 artigos, então vou ler 100 artigos. Não, nada a ver. Tá? Você vai estudando de acordo com a matéria, de acordo com a evolução sua na faculdade. Tanto é que, para este bimestre, ou melhor, para este semestre, nós vamos trabalhar, pessoal, só os primeiros 31 artigos do Código Penal. Só os primeiros 31 artigos. Então, se você imaginar esses 31 artigos, se você dividir ele ao meio e no próximo um mês você estudar aí 15, 16 artigos, é uma leitura que vocês vão conseguir fazer em 20 minutos. 20 minutos vocês vão conseguir, tá? Só que eu vou ensinar vocês como estudar artigos, como ler artigo, porque tem muita gente que não sabe, tá? Então, eu vou trabalhar muito isso nos nossos encontros. Então, assim, Vademecum, para fazer a leitura desses artigos.
No vade-mecum também vai estar as súmulas jurisprudenciais, tá? A jurisprudência, as súmulas dos tribunais. O que são súmulas? No direito, vocês vão aprender que não existe nada de matemático, tá? Quando você acha que tem uma regra imutável, aí você começa a estudar que tem várias exceções, tá? Exemplo, na Constituição, lá fala que o direito da vida é um direito absoluto, tá? No artigo 5º. Só que na hora que você vai ler o próprio artigo 5º, você já vê uma primeira exceção, que no caso de guerra declarada, é possível que a pena de morte. Então, você já vê uma primeira exceção. Aí, quando você vai para o Código Penal, quando você vai para a lei ambiental, quando você vai para o Código Aeronáutico, você encontra diversas outras exceções em que é permitida tirar a vida do ser humano. Tá? Então, assim, em direito, não existe nada que é absoluto. Tudo é passível de discussão. E por isso que nós temos as súmulas. Por quê? Para dar uma certa segurança jurídica. Então, quando a gente lê um artigo e a gente faz diversas interpretações, o Supremo e o STJ, Supremo, STF, Supremo Tribunal Federal, STJ, Superior Tribunal de Justiça, são os nossos tribunais superiores em termos de julgamentos. Nós vamos falar depois sobre a estrutura do Poder Judiciário. Mas veja, esses dois tribunais superiores, eles normatizam os seus posicionamentos sobre determinada matéria. De forma que os juízes que quiserem seguir, não são obrigados, eles têm uma certa segurança. Então, eles não precisam dar uma decisão diferente dos tribunais superiores, porque quando chegar lá em cima, vai ser derrubada a decisão deles. Então, por isso que nós falamos em súmulas, tá? Súmulas é uma organização dos tribunais no sentido de que dá uma mensagem clara para os juízes que eles entendem daquela forma. E com a reforma da Constituição recente, foi criado, inclusive, súmula vinculante. O que é súmula vinculante? Essa sim, essa o juiz é obrigado a acatar. Tá? Então, por exemplo, tem a súmula vinculante de número 11, salvo engano, a súmula vinculante de número 11, que regulamentou o quê? O uso de algemas no Brasil. Então, como funciona? O uso dessas algemas, toda autoridade policial que for prender alguém ou que for fazer o transporte de alguém, para usar as algemas, são só em casos excepcionais. E mesmo assim, a autoridade tem que justificar por escrito. Tá? Então, antigamente não. Não importava o preso, a autoridade policial sempre lá, com necessidade ou sem necessidade, usava algemas no preso. Então, hoje isso é proibido. Tá? Então, veja, isso é um caso de súmula vinculante. Essa sim vincula todos os demais tribunais. Tá bom? Quando vocês estiverem estudando no vade-mecum, por exemplo, ali no artigo 1º do Código Penal e seguintes, quando tiver alguma súmula referente àquele assunto, ele embaixo vai estar falando, vide súmula tal. E aí você já vai no final do seu vade-mecum, você vai ver a súmula, você vai lê-la, tá? Então veja, ou lê-lo. Neste caso, vocês fazendo desse jeito, vocês já vão estar entrando no mundo jurídico penal. Os senhores vão estar entendendo exatamente como funciona o direito penal. Então, vamos lá, mais uma vez. Primeiro passo, vade-mecum para fazer essas leituras. Segundo, uma boa doutrina para você entender a interpretação dos professores, bem como da jurisprudência. Tá? E o ideal é você fazer um resumo dessa doutrina. Tanto é que hoje nós vamos entrar nos meus mapas mentais, e aí eu vou mostrar para vocês como eu faço esses resumos, que fica muito mais fácil para você decorar ou fixar ou memorizar uma quantidade enorme de informações e não mais esquecer. Tá? Terceiro, eu ainda não passei para vocês, mas vou enviar depois da aula, exercícios. Tá? Nós precisamos muito fazer exercícios, principalmente por causa desse sistema da Croton, sistema de sala invertida, essa participação efetiva de vocês nesse processo de aprendizagem.
tá bom? Então, eu vou passar exercícios, tanto relacionados a provas objetivas, como relacionados a provas subjetivas, para vocês se familiarizarem com tudo, absolutamente tudo, tá? Qualquer concurso que tiver, vocês estarão preparados, tá bom? Então, leitura do vade-mecum, dos artigos, das súmulas, fazer o resumo, ou melhor, comprar uma boa doutrina, ler essa doutrina, fazer o resumo dessa boa doutrina. Quarto, você fazer muitas questões de concurso. Gente, é incrível como isso é importante. Simone Helder, vocês, muitas das vezes, vocês quando pegam um artigo e lê, vai na doutrina, termina de fazer uma leitura, aí você fala assim, poxa, agora eu já sei. Já sei. Agora eu já estou beleza, estou tranquilo, qualquer coisa que vier eu vou dar conta. Quando vocês vão para as questões de concurso, da OAB e de qualquer outro concurso público, aí você se depara, caracoles, eu não tinha pensado nisso. Caracoles, eu estou com dúvida nisso. Aí na hora que você começa a errar, aí você fala, poxa, eu não sei é nada. Mas isso é extremamente natural, é normal, tá? Então, por isso que é muito importante você seguir esse caminho de estudo. Porque na hora que você começa a fazer várias questões, você erra pra caramba no início, você vai pegando o jeitão de cada uma das bancas, e no final você já começa a acertar 50, 60, 70, 80% das provas que vocês forem fazer a respeito daquele determinado assunto. Tá bom? Certinho? Tranquilo, essa questão de ver as provas aí, eu tenho aprendido bastante quando eu fiz o ICEJA, né, e o Enem. Eu fico pegando simulações, sabe, provas anteriores e fazendo, né, para ter até mais um pouco mais de conhecimento. Isso tem me ajudado bastante. Não, que ótimo. Pessoal, olha só, só para avisá-los que eu tô esses nossos encontros, sempre eu estou gravando esses encontros, tá? Porque a turma, por enquanto, ainda está extremamente pequena. Talvez os alunos estão com problema de acesso, etc. E depois eu vou disponibilizar para eles, tá bom? Só para deixar vocês cientes. Pois bem, pessoal, feito isso, passei para vocês todo esse caminho, né? Como a gente deve fazer para ter um excelente aproveitamento da matéria, tá? Então, assim, de antemão já aviso, igual eu falei ontem, a gente sempre quer o sucesso, mas muitas pessoas não querem pagar o preço do sucesso, tá? Eu espero que vocês queiram ser profissionais de sucesso e paguem um preço. Qual é o preço? A gente estudar todo santo dia. Então, assim, você não precisa morrer de estudar. Basta você criar o hábito de leitura, de estudo, de todos os dias. Então, assim, todo dia você tem que estudar um pouquinho, tá bom? Com base nisso, chamo vocês, vou fazer a inversão da tela para a gente entrar no nosso quadro mnemônico, tá? Primeiro, eu vou entrar no Código Penal para que vocês tenham uma noção do Código Penal, uma noção geral do Código Penal, e aí depois nós já vamos começar a nossa matéria, tá bom? Professor, essa matéria que essa inversão que você vai fazer agora, você mandou para a gente já? A matéria ainda não, porque eu tô com. Eu já tenho ela já em PDF, mas a instituição mudou o slogan lá do PDF, aí eu preciso só fazer essa mudança. Na hora que eu mudar, eu já vou enviar para vocês, tá bom? Não, tranquilo, porque eu acompanho aqui no computador. Não, então beleza, então. Mas Por favor. eu vou ver se logo depois de terminar a nossa aula eu já consigo fazer isso. Então, vou fazer a Beleza, inversão então. para a gente ir para o Código Penal. Se vocês quiserem também, pessoal, é só vocês digitar, se vocês tiverem, não sei se vocês são no celular ou se é no computador, mas se tiver aí, você pode colocar o seguinte, Código Penal, tá? Você abre e coloca Código Penal e vocês entram exatamente no site da presidência, tá? Na hora que você coloca Código Penal, vai sair várias situações, mas você coloca no site da presidência porque ele é atualizado instantaneamente. Então você vai Do pegar. Planalto, né? Oi? Do Planalto, né? Exatamente, no site do Planalto. Então vamos lá. Aqui, ó. Aqui eu já entrei.
Eu já estou no site, olha lá, Presidência da República, né? Que é o planalto.gov.br, tá bom? Pessoal, olha só, nosso Código Penal, ele é de um decreto-lei, a origem dele é um decreto-lei número 2.848, tá? E foi promulgado no dia 7 de dezembro de 1940, tá? 1940. Eu falo muito para vocês promulgado, você tem que saber já a diferença de um promulgado e outorgado. O que é promulgado? Promulgado é quando há um processo legislativo, esse processo legislativo foi todo obedecido e depois ele vai para a sanção presidencial, ou seja, começa no Congresso Nacional, passa por todas as temáticas e depois vai para a sanção do presidente. Ele promulga e coloca ele no mundo jurídico. Quando nós falamos outorgado, é quando é imposto, tá? Então aí é a vontade de ditadores. Ok? Então, isso em direito constitucional nós vamos trabalhar a respeito dessas diferenças de promulgado e outorgado. Então, nesse caso aqui do Código Penal, ele passou por todas as fases da época, obedecendo a legislação da época. Hoje, não é possível um código de qualquer área, penal, civil, trabalhista, ser feito por decreto-lei. Antigamente isso era possível, hoje não mais. Hoje só por lei, tá bom? Mas veja, o nosso Código Penal é de 1940. Aí a primeira pergunta que vocês podem fazer, professor, mas todas as normações são dessa época? Não. Boa parte sim, mas nós já tivemos várias modificações. Tanto é que a parte geral do Código Penal, ela toda foi modificada no ano de 1984, tá? Então veja, o Código Penal, ele é dividido em duas partes, tá? É o Código Penal de 1940, mas tem várias modificações, tanto é que a última modificação aconteceu agora, entrou em vigor agora, no dia 24 de janeiro de 2020, mas a mudança, o presidente sancionou, Bolsonaro sancionou, no dia 24 de dezembro de 2019. E aí teve um período de vacatio legis, tá? Matéria de direito constitucional, matéria da LINDB de direito civil, vacatio legis, mas nós vamos aprender que vacatio legis é o período em que o presidente, no caso, sancionou um projeto de lei, entrou no mundo jurídico, só que ele tem um período de quê? De suspensão da sua eficácia. Então, ele já está no mundo jurídico, mas não está regulamentando as situações jurídicas, os fatos, tá? Então, isso nós chamamos de período de vacatio legis, é o período de suspensão. Então, essa última mudança que aconteceu, que foi do pacote anticrime do ministro Moro, ele teve um período de vacatio legis de apenas um mês, tá? Por exemplo, em 2002, houve a mudança do Código Civil. O Código Civil teve um período de vacatio legis de um ano. Então, ele entrou no mundo jurídico, mas não estava regulamentando as situações, porque para que as pessoas tivessem conhecimento, tá? Então, quando uma lei é extremamente ela mexe muito com a população, o ideal é que o período de vacatio legis dela seja maior. Quando não é, ela pode entrar, os efeitos dela começam a surtir os seus efeitos, a produzir os seus efeitos, exatamente no dia da publicação. Então, acontece muito. Mas isso depois nós vamos aprofundar em direito constitucional, tá bom? Mais uma vez, o nosso Código Penal, ele é dividido em duas partes, parte geral e parte especial, tá? Parte geral é do artigo 1º ao artigo 120, tá? Então, olha lá, parte geral, título 1 da aplicação da lei penal, começa exatamente com o artigo 1º. E ele vai até o artigo 120, tá? Que termina com perdão judicial. E aí eu começo a parte especial. Detalhe, entre o artigo 1º e o artigo 120, eu não encontro nenhum crime. Nenhum crime. Então, nós vamos ver a classificação da lei penal. A lei penal é classificada como o quê? Entre o artigo 1º e o artigo 120, são leis penais não incriminadoras. Por quê? Porque eu não tenho nenhum crime. Então, eu tenho leis penais não incriminadoras, do artigo 1º ao artigo 120, tá bom? No artigo
121, eu começo exatamente com homicídio, tá? Aqui nós temos a rubrica marginal, homicídio simples, são delitos, são crimes dolosos contra a vida, tá? E começa com o homicídio simples. Então, veja, a parte especial é do artigo 121 e vai ao artigo 361. Olha só, 361 é o último artigo do Código Penal. E veja que esse último artigo, ele não fala sobre crime. Então, na parte especial, eu vou encontrar tanto leis penais incriminadoras, como leis penais não incriminadoras, tá? Lembre, do artigo 1º ao artigo 120, eu só vou encontrar leis penais não incriminadoras. Agora, do artigo 121 ao artigo 361, eu vou encontrar as duas formas, tanto leis penais incriminadoras como leis penais não incriminadoras, tá? Então, veja que esse é o Código Penal. Até agora, alguma dúvida? Por enquanto, não. Dúvida, pessoal? Eu estou dando uma lida aqui. Não tô lendo aqui, mas tá tudo tranquilo. Então, beleza. Feito isso, eu mostrei para vocês o Código Penal, tá? Uma estrutura mais simples do Código Penal. Agora eu vou fazer a inversão da tela mais uma vez, tá? Deixa eu fechar aqui. Vou fazer a inversão, que agora nós vamos nos meus mapas mnemônicos, tá? Que eu aconselho a vocês fazerem o de vocês. Vamos lá. Aqui. Rapaz, isso é pequeno demais, não enxerga isso não. Agora, tá enxergando? Agora enxerga. Ah, então beleza. Pessoal, então veja. Hoje eu vou falar um monte de informações extremamente precisas para vocês, tá? Então, assim, é muita coisa importante, mas, assim, eu quero trabalhar da forma mais prazerosa possível a vocês. Então, se eu estiver falando demais, se vocês estiverem cansados, a gente dá uma pausa e etc, tá? E tanto é que esse material eu vou disponibilizar depois para que vocês estudem em casa, tá? E, principalmente, para que vocês... e principalmente para que vocês possam tirar todas as dúvidas possíveis. E aí, nas nossas aulas futuras, aí a gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente volta a essas situações, tá bom? Certinho? Não, tranquilo. Depois só manda esses gráficos aí para a gente dar uma olhada. Deixa eu colocar aqui, deixa eu só tirar. Então, vamos lá. Isso aqui. Beleza. Tá aqui. Beleza. Então, vamos lá. Direito penal. Eu vou falar para vocês agora, para vocês terem uma noção geral de direito penal, e para depois nós entrarmos no Código Penal, tá? Então é muito importante que vocês tenham inicialmente essas noções, tá? Aqui eu coloquei para vocês escolas, tá? Escolas penais. Pessoal, olha só, fazendo um passeio assim bem breve na história da humanidade, vocês têm que pensar o seguinte, que a partir do momento em que o ser humano começou a viver em sociedade, começou a ter conflitos. Então, se a gente for analisar a história científica da humanidade, nós sabemos que a evolução do homem veio do macaco, tá? Então, a base científica. Então, se você for analisar, a partir do momento que o homem vai se evoluindo e etc., e ele vendo que se ele associasse com outras pessoas, era mais fácil deles se defenderem contra as agressões à natureza, contra animais e etc.
Então, a partir do momento que começou a haver essa agregação de pessoas, começou a surgir também problemas, tá? Então, assim, fazendo uma evolução bem rápida, juntaram as pessoas, começaram a surgir as primeiras tribos, né? As tribos indígenas, depois disso, os clãs, depois disso, as aldeias, depois as aldeias foram evoluindo até surgir a polis, tá? A cidade na Grécia. Então, veja, com essa evolução das pessoas, começaram a surgir problemas de convívio. Tanto é que, não sei se vocês viram, por causa dessa quarentena, no Japão agora, quando eles começaram a afrouxar essa quarentena, a primeira medida que as pessoas tomaram foi o quê? Divorciar. Não aguentaram ficar enclausurados 1 mês, 2 meses ali, todo mundo junto. Então, é um problema, tá? Da mesma forma que acontece isso nesse enclausuramento, acontece isso em sociedade. A partir do momento em que você vive em sociedade, acontece de vir esses problemas. Quando vem esses problemas? Quando a gente olha nas tribos indígenas, eles resolviam os crimes de acordo com a ancestralidade, de acordo com os tabus que eles tinham, de acordo com a ordem divina e etc. Tá? Com a evolução, as sociedades viram que era necessário que repensar a forma de punição. E tanto é que, se nós formos olhar em termos de codificação, as codificações mais antigas, regulamentando a vida em sociedade, é o Código de Hammurabi e o Código de Manu. Tá? São as codificações mais antigas que temos. E eu tive o prazer de, quando a primeira vez que eu fui para Paris, eu fui ao Museu do Louvre e visitei exatamente a ala onde fica o Código de Hammurabi. E assim, para mim foi muito importante. O Código de Hammurabi, pessoal, ele foi codificado numa pedra oval, negra, enorme. Ela, acredito eu, pelo que eu me lembro, acho que tem mais de 2 metros de altura, tá? E assim, quando eu cheguei lá, até pedi para minha esposa tirar uma foto, eu ajoelhado, tá? Olhando para o Código de Hammurabi. Mas para nós, do direito, aquilo ali tem uma significação extremamente importante, porque é a primeira codificação do mundo. É lá que nós encontramos a expressão olho por olho, dente por dente. Pessoal, isso naquela época era muito, mas muito avançado, porque era o início do princípio da proporcionalidade. Porque antes disso, exemplo, se eu fosse na casa de alguém e subtraísse um bem, a pessoa poderia ir na minha casa e matar a mim e toda a minha família. Não existia proporcionalidade nas medidas. Então, quando vem o Código de Hammurabi e coloca isso olho por olho, dente por dente, é o início da aplicação do princípio da proporcionalidade. Então, assim, é muito importante isso. De lá para cá, a evolução no direito penal foi muito lenta. Nós passamos pela vingança privada, pela vingança pública, pela vingança divina, ou seja, nós entramos numa época extremamente negra da história, que foi o período medieval ali, que foi a Santa Inquisição, que se matava a pessoa simplesmente por falar que a pessoa era bruxa e etc. Então, assim, um período muito negro da humanidade. E foi exatamente na obra de César de Polissana, o Marquês de Beccaria, que surgiu o quê? Um rompimento com essa parte negra da nossa história. Na obra De Delictis Talicem, o Marquês de Beccaria, ele começa a falar exatamente de tudo que estava errado. Falar que não, o Estado, principalmente ali, foi o período iluminista, né? Nós temos de um lado Montesquieu, que falava da separação do Estado, das pessoas, né, das funções do Estado, que nós teríamos que ter um poder judiciário, um poder executivo, um poder legislativo, exatamente para que o rei não pudesse fazer atrocidades que eles faziam até aquela época, eram irresponsáveis penais. E junto com Beccaria, Contrato Social de Rousseau, são obras maravilhosas que vocês precisam ler. Montesquieu é o espírito das leis, de Montesquieu. Rousseau é o contrato social. E, no caso de Beccaria, De Delictis Talicem. Tá?
são obras maravilhosas, são obras clássicas para vocês entenderem a evolução do direito. Okay? Nessa obra, começou exatamente um movimento de regulamentação de aplicação do direito penal de forma proporcional. Tá? Ou seja, se você comete um furto, você vai ficar enclausurado por um determinado período. Se você comete um latrocínio, esse período de enclausuramento é maior. Se você comete um homicídio, a mesma coisa. Tudo de acordo com a sua gravidade. Tá? E a partir desse momento começam a surgir as escolas penais. E tanto é que eu trouxe para vocês aqui a escola positiva, que embasava o direito, que é um direito posto, um direito votado, um direito não mais consuetudinário, tá? Porque o direito consuetudinário é um direito baseado nos costumes. E um direito, quando a gente fala em direito positivo, não, esse é lei escrita, exatamente para que as pessoas dela tenham conhecimento e possam respeitá-la, tá? E aqui eu coloco as fases das escolas: a fase antropológica, a fase sociológica e a fase jurídica. E os seus principais defensores. Gente, na fase antropológica, César e Lombroso, ele defendia a figura do criminoso nato. Olha que interessante. Eu não sei se vocês, Simone e Helder, se vocês têm tatuagem. César e Lombroso, nessa época, ele correlacionou malformação de crânio e o desejo por tatuagens voltado para criminosos natos. Ou seja, aquele criminoso nato, ele tinha uma propensão de fazer tatuagens. Então, assim, olha a discriminação que aconteceu nessa época. Mas o estudo de César Lombroso foi tão importante que ele também era médico, ele tinha várias profissões, e ele começou a estudar o crânio de todos os criminosos, porque ele achava que havia uma má formação no crânio em que as pessoas eram propensas ao crime, tá? Então, assim, é a fase antropológica. Depois disso, tem uma fase defendida por Enrico Ferri, que ele defende o seguinte: não, na verdade, para ele, tem uma culpa enorme da sociedade. Então, na verdade, o criminoso seria um produto do meio. Então, a sociedade, a partir do momento em que não tem escolas, não tem trabalho, e principalmente naquela época ali na Europa, tinha vários problemas sanitários e etc., ele entendia que aquilo ali tudo fazia com que o ser humano era mais propenso à prática de crimes, tá bom? E logo depois, uma evolução assim bem rápida, nós temos a fase jurídica de Rafael Garofalo, tá? Então, veja, Rafael Garofalo, ele defende, ele que consolidou o termo criminologia, tá? Uma teoria de seleção natural. Para ele, os criminosos, eles eram irrecuperáveis. E olha só que interessante, eles deveriam ser deportados ou mortos, tá? Então, veja, essas são fases da escola positiva, tá? Por que eu falo dessas escolas? Porque não sei o que vocês querem, mas na OAB, geralmente, quase não se cobra essas escolas. Mas quando você vai para um concurso para delegado, promotor e juiz, isso é muito cobrado, tá bom? Teorias, pessoal. Para que vocês não fiquem surpresos quando vocês ouvirem essas teorias, então eu fiz um resumo delas. Então veja, o que é teoria do etiquetamento ou chamado de Labyrinth Approach? Tá? Desculpe aí o inglês, mas o que é essa teoria ela nos ensina? Nos ensina que no mundo, quando uma pessoa comete um crime e vai para a cadeia, a sociedade coloca o dedo em direção àquela pessoa e fala, ele é criminoso. Ou seja, há um etiquetamento, tá? A pessoa, mesmo que ela cumpra a pena e ela saia de lá, ou seja, ela cumpriu, ela cometeu um delito, ela foi processada, foi condenada e ela acabou o débito que ela tinha para com a sociedade. E ela volta para a sociedade. Só que a sociedade rotula aquela pessoa como criminoso.
Tá? Essa é a teoria do etiquetamento. Escolas todas desenvolvidas nos Estados Unidos. Então, desenvolveu-se essa teoria exatamente para chamar a atenção para nossa sociedade que isso é um absurdo. Porque, assim, todo mundo é passível de cometer um erro. Então, se você comete um erro e pagou por esse erro, você tem que esquecer o passado negro daquela pessoa. Tá bom? Hein, E professor? alguém falou... Oi. Temos um caso desse aí, até hoje, né? No caso, aquele crime da Daniela Pérez, né? Que o Guilherme de Pada matou ela e até hoje ele é rotulado, né? Por isso. E Um já pagou problema pelo crime. que foi muito divulgado na mídia, né, Helder? E as pessoas rotulam. Tanto é que eu acho que depois disso, acho que ele nunca mais conseguiu trabalhar na televisão, né? É igual o Bruno, né? O goleiro Bruno também. Exatamente. Então, assim, nós, como sociedade, nós temos que parar com isso. Por quê? Todo mundo... Gente, nos nossos encontros presenciais, eu até faço uma brincadeira com um aluno e pergunto assim, existe alguém na sala que nunca tenha cometido um crime? E eu pergunto a vocês, não precisa falar o crime, mas eu pergunto a vocês, vocês já cometeram algum crime? E aí? Assim, que eu saiba, não. Rapaz, quando a gente sai à noite pro crime, né? Aí a gente coloca no status, estamos pro crime. Aí é crime. Então, pessoal, até hoje eu nunca achei um aluno que não tivesse cometido um crime. Mas exatamente, Simone, a gente acha que não cometeu, mas já cometemos, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês. Imagine vocês, se vocês já foram, por exemplo, nessas lojas importadas, tá? Que nós sabemos que a maioria delas trazem produtos que não pagam os devidos impostos, desculpem. Então, essas empresas cometem um crime de descaminho. Então, a partir do momento que você traz qualquer produto fora do Brasil para ser vendido aqui e não paga os impostos, eles cometem o crime de descaminho. Tá bom? Tá no artigo 334 do Código Penal. Pois bem, a partir do momento que você vai nesses locais, sabendo que lá vende produtos importados que não pagaram impostos, e você compra esses produtos, você está cometendo o crime do artigo 180, receptação. Tá? Então, você sabendo que a pessoa não pagou os impostos, e mesmo assim você vai lá porque o produto é mais barato, você é um receptador. Artigo 180 do Código Penal. Outro crime que é comum das pessoas cometerem: baixar filme, baixar música sem a devida autorização legal. Pessoal, isso é crime de direitos autorais previsto lá no artigo 184 do Código Penal. Tá? Isso é crime. Tá? Outra situação, lesão corporal. Tá? Não sei vocês, mas a minha família, nós tínhamos 9 irmãos. Temos ainda 9 irmãos. E principalmente eu e a minha irmã, nós brigávamos muito. Então, assim, quando a gente não resolvia as nossas pendências verbalmente e nós íamos para agressões físicas, isso é lesão corporal. Lesão corporal, artigo 129. Ah, professor, mas eu fiz isso, eu tinha menos de 8 anos. Ótimo, você cometeu ato infracional, análogo a crime. Viram? Pergunto a vocês, tem alguém aqui nesse bate-papo que não tenha cometido um crime? Professor, fez me lembrar aqui na aula, na escola dominical aqui na igreja, sabe? Uma vez o meu bispo perguntou para mim se eu era honesto com o meu semelhante, né? Aí eu falei que sou, né? Aí ele falou, Helder, você não é. Eu, bispo, eu sou, você tá ficando louco? Eu sou sim. Ele, Helder, não é. Um simples CD pirata que você compra na rua, você tá cometendo um crime e você tá sendo desonesto, seu semelhante. Eu, eita lasqueira. E agora você me lembrou disso. Não, e outra coisa, não sei se vocês dois dirigem, mas, pessoal, se a gente, por exemplo,
Se a gente sai com o nosso veículo com excesso de velocidade, tá? Com excesso de velocidade e bate em outro veículo, nós estamos cometendo aí um crime de dano, tá? Ué. E mesmo que não seja um excesso de velocidade, se você está dirigindo, e aí você simplesmente, por um erro, por um equívoco, um descuido, você vai e bate em outra pessoa, num carro, existe o crime de dano do artigo 163, só que lá ele só é responsabilizado a título de dolo, tá? Mas se a pessoa no carro vier a sofrer lesões, mesmo que leves, nesse caso você já vai cometer o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto no CTB, tá? No artigo 303 dessa lei. Então, veja, muitas das vezes a gente acha que a gente nunca cometeu crime, que nós somos primários, etc., mas, na verdade, a gente não é bem assim, tá? Nós não podemos, na maioria das vezes a gente nunca foi processado, etc., mas é uma coisa que há de se pensar, tá? Porque o Código Penal, ele é muito vasto. Não só o Código Penal, na verdade, a legislação penal especial. Só para a gente fechar esses exemplos. Não é normal para vocês, mas numa comunidade rural é muito fácil isso acontecer. Fabricação de açúcar. Gente, numa comunidade pequena, rural, em que você planta cana e você aprende como fabricar o açúcar, então veja, é possível você fabricar o açúcar. E tem uma lei especial falando que a fabricação de açúcar é regulamentada pelo Estado. Se você, para fabricar o açúcar, só com autorização. Se você fabrica o açúcar sem autorização, é crime. Olha que absurdo. Tá bom? Então, feito isso. Então, vamos lá. Teoria da aprendizagem. O que essa teoria da aprendizagem nos fala? O agente aprende valores inerentes às atividades criminosas, incorporando o comportamento pela convivência com as pessoas de grupo. Pela teoria da aprendizagem, as pessoas que moram em locais extremamente perigosos, em que o estado paralelo, que falamos ontem em direito constitucional, predomina, a pessoa acaba aprendendo o crime de forma natural. Então, isso, tanto é que depois, quando nós vamos analisar a teoria da pena, a aplicação da pena, existe lá uma atenuante nominada exatamente com base nessa teoria da aprendizagem, tá? É a co-culpabilidade do Estado. A pessoa entra no mundo criminoso, por quê? Por falta da presença do Estado em todas as comunidades, tá bom? Nós temos também, pessoal, a teoria da anomia, tá? Definido por Durkheim, tá? Olha só o que essa teoria nos fala. Durkheim, ele sugere que tanto as crises econômicas, tá, como as épocas de aumento inesperado de bem-estar têm influência agravante na taxa da criminalidade. Olha que interessante, vamos aplicar essa teoria da anomia de Durkheim agora, nessa pandemia, nessa quarentena. Helder, você mesmo falou que com esse decreto, até o dia 31, você sendo autônomo, é extremamente complicado? É. Então, muita gente está quebrando. Muitas empresas estão quebrando. E a gente estava discutindo isso entre nós, professores, essa possibilidade de aumento da criminalidade de pessoas do bem. Então, imagine você, eu sou pedreiro e sou um bom pedreiro. Eu consigo tirar aí por mês, um bom pedreiro, uma média de R$ 6.000. Tá? Esse bom pedreiro, ele, muitas das vezes, ele tem esposa e filhos, tudo o que dependem dele. Aí, de uma hora para outra, você para de trabalhar, tá? Aí você tem uma ajuda do governo de R$ 600. Pessoal, aqui em Brasília, nós sabemos que tudo é caro. Imagina a pessoa que tem que pagar aluguel, tem que se locomover, R$ 600. Mal vai dar para pagar a comida. Então, a chance de pessoas de bem, nessas épocas de crises econômicas, entrar na criminalidade é muito grande. E veja que isso é a teoria da anomia. Isso é a teoria da anomia, tá? De Durkheim. Prevenção da infração, olha só, prevenção da infração penal pelo Estado. Pessoal, quando nós falamos em prevenção, o Estado
ele atua de 3 formas, tá? Prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Tá? Prevenção primária. O Estado, a partir do momento que ele tem uma ordenação urbana dirigida a todos os cidadãos, tende a que haja uma baixa criminalidade. Tanto é que, se vocês forem analisar comigo, olhando no mundo, os países considerados de primeiro mundo, você pode ver que a ordenação urbana deles é maravilhosa. Tá? Então, tende a haver uma baixa criminalidade. Tanto é que nós temos aí uma outra teoria, a teoria das janelas quebradas, que é exatamente o oposto. Se você não tem... Professor, dá uma olhada no teu áudio aí, que tá cortando muito para mim aqui. Tá, deixa eu só ver aqui. Deixa eu fazer aqui. Não é isso que eu quero. Vamos lá. Aqui. E aí, voltou? Melhorou o som? Melhorou. Então, beleza, vamos lá. Então, veja, eu estava falando sobre essa prevenção primária, né? Ordenação urbana vai fazer com que haja menos crimes. O contrário dela é a teoria das janelas quebradas. Ou seja, se o Estado tem vários edifícios abandonados, em que estão todos pichados, janelas quebradas, um descuido total, há uma tendência de mais cometimento de crimes, o tráfico de drogas vai imperar e etc. Tá? Então, isso é o contrário. Prevenção secundária. Aqui, pessoal, é quando há o cometimento do crime. Tá? Então, veja, o Estado, o que ele precisa saber? Ele tem que mapear a região para saber onde há incidência de crimes, quais crimes que há incidência e fazer políticas públicas exatamente para evitar a prática desse crime, tá bom? E a terciária, aqui nós temos o quê? É quando o Estado desenvolve políticas públicas destinadas à população carcerária. Aqui o Estado ele vai fazer de tudo para que haja ressocialização do preso, para que ele volte para a sociedade melhor do que quando ele entrou no sistema carcerário, tá? Lembrando aos senhores que isso são teorias. Na prática, isso é um pouco mais complicado, tá? Nós temos, na criminologia, que nós falamos, né? Falamos acima que o Rafael Garofalo foi o que consolidou o termo criminologia. Pessoal, até a escola positiva não havia um estudo científico do crime. Então, a partir de Rafael Garofalo, que há um estudo científico do crime. Aí você começa a estudar exatamente como ciência o crime. O fato criminoso, o próprio agente que comete o crime e o contexto social e a participação da vítima nesse evento. Tá bom? Então, veja, e aqui eu trago para vocês uma criminologia crítica, tá? Com fundamento marxista. O que eles defendem? Que a luta de classes, elege a luta de classes, né, como origem do crime. Para eles, o culpado é o regime capitalista, tá? Mas, pessoal, isso, ao meu sentir, é um equívoco. Porque no Brasil, nos países em que houve o regime socialista e até, entre aspas, o comunista, tiveram crimes sendo cometidos. Tá? Então, você colocar como vilão o regime capitalista por si só, isso, para mim, é uma teoria infundada. Mas saibam que existe, sim, essa criminologia crítica. Tá? Em direito penal, hoje, o nome do momento é o italiano Ferrajoli. Tá? Luigi Ferrajoli. Tá? O que esse italiano defende? Ele defende o garantismo penal. Tá? Ele defende que o Estado tem que ser limitado para que atrocidades que aconteceu no início do século XX, ou melhor, no final do século XX, início do século XXI, sejam evitadas. Tá? Então, veja, Luigi Ferrajoli, tanto é que eu coloquei aí para vocês alguns exemplos desse garantismo. Tá? Então, veja, para ele,
proibição da proteção deficiente. Quando o Estado ele é deficiente nas suas leis, proteção para o cidadão, o judiciário tem que vir e aumentar essa proteção, tá? Porque o Estado, imagine vocês, pessoal, um juiz, um promotor, um delegado que quisessem unir forças para fazer perseguição de determinado grupo, eles têm um Estado atrás deles. Então, assim, a chance de praticar ilegalidades irreparáveis é muito grande, tá? Então, por isso que deve haver o quê? Uma limitação dessa atuação de todos os entes, tá bom? Então, veja, eu, em outro material que eu vou mandar para vocês, eu vou até enviar vocês 10 axiomas defendidos por Luigi Ferrajoli, tá? Exatamente nessa ideia de garantismo penal, tá bom? Aqui, pessoal, eu trago para vocês, só a título de curiosidade, os nomes, as várias denominações do direito penal, tá? Então, eu tenho direito penal objetivo, subjetivo, direito penal da culpabilidade, periculosidade, direito penal do fato, direito penal do autor, direito penal primário, secundário, as velocidades do direito penal, que nós vamos aprofundar isso, que cai muito em prova de concurso, o direito penal do inimigo, de Gunther e Jacobs, é um dos... no mundo, na Alemanha, nós temos 2 penalistas maravilhosos, Gunther Jacobs e Klaus Juxen, tá? Os 2 são vivos e tem teorias maravilhosas deles sendo discutidas hoje no mundo. Nós temos também o direito penal de emergência, direito penal simbólico, direito penal promocional, direito penal subterrâneo, direito penal paralelo e o direito penal internacional. Eu vou enviar para vocês todas essas classificações, porque é importante que você saiba o sentido de cada uma delas. Por quê? Cai muito em prova de concurso, eles colocando o conceito de o nome de um e o conceito do outro, exatamente para que vocês errem, tá? Então, assim, é importante vocês fazerem uma leitura tranquila, prazerosa, a respeito dessas denominações, ok? E o nominho que está em voga hoje no momento é o quê? Espiritualização, desmaterialização ou dinamismo do bem jurídico, tá? Pessoal, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que isso quer dizer, é aplicado ao direito penal ambiental. Ou seja, hoje a ordem econômica, as relações de consumo, a incidência sobre bens coletivos, então o direito penal hoje, ele não está mais protegendo só o indivíduo. O direito penal começa a proteger também toda a coletividade, porque o meio ambiente faz parte da evolução do nosso sistema. Tá? Então, quando nós falamos desse direito penal coletivo, é exatamente o quê? Espiritualização, desmaterialização ou dinamismo do bem jurídico, tá? Tem tudo a ver com essa proteção do direito penal para o meio ambiente, ok? Até aqui, tá tudo tranquilo? Sim, sim. E professor, depois você vai mandar esses slides para nós? Vou mandar tudinho. Não, Pode beleza, ficar então. tranquilo que eu vou mandar para vocês, tá bom? Eu gosto de ler com mais calma, ler parágrafo por parágrafo, essas coisas tudo, entendeu? Não, exatamente. Por isso que eu vou passar nós vamos conversar hoje, mas o que nós vamos falar hoje, na aula que vem, vocês tendo dúvida, na hora que vocês forem estudar, anotem para a gente resolver, ou até melhor, vocês têm o meu número de WhatsApp, começou a estudar, teve dúvida? Gente, me manda na hora, tá? Me manda na hora para que a gente tire essas dúvidas. Pessoal, vamos dizer o seguinte. Já falamos muita coisa sobre essas introduções, agora o bicho vai pegar, tá? Agora o bicho vai pegar. Nós vamos entrar em lei penal, em norma penal, tá? Então eu tenho aí 1, 2, 3, 4, eu tenho 5 arquivos exatamente para nós trabalharmos sobre essa lei penal. O que nós vamos fazer? Eu vou fazer um intervalo agora, tá? Para vocês respirarem um pouquinho, para tomar um cafezinho, ou quem não comeu, comer alguma coisa. E daqui 10, no máximo 15 minutos, a gente volta exatamente para a gente trabalhar essas normações, tá bom? Tranquilo, então.
Então, beleza. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos fazer um intervalo.